Hoje eu vou esclarecer sobre alguns mitos relacionados à fibromialgia, mas antes, se você se interessa por esse tema, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Assim a gente pode continuar publicando todas as semanas vídeos sobre dor. Nós frequentemente escutamos muitos mitos em relação à fibromialgia, como é uma doença emocional, afeta somente mulheres, o exercício físico deve ser evitado, e é por isso que hoje eu decidi fazer um vídeo para falar um pouquinho mais sobre esses mitos. A fibromialgia é uma doença crônica, na qual envolve alterações no sistema nervoso, que são responsáveis pela transmissão do estímulo de dor, que é caracterizada por dores muitas vezes, mas não necessariamente generalizadas, associadas a outros sintomas, como por exemplo a fadiga, que é o cansaço. Além disso, outros sintomas como alterações intestinais, alterações de concentração, também podem ser percebidos ou constatados no paciente com fibromialgia. Alguns dos mitos que a gente escuta frequentemente em relação a essa doença é sobre o tratamento, diagnóstico e a prevalência. O primeiro mito é que a fibromialgia não é uma doença real. Quem sente a dor da fibromialgia sente essa dor de uma maneira bastante real. O problema é que ela não é constatada em exames, ou seja, a gente não consegue avaliar alterações em exames que justifiquem a intensidade e a maneira como a dor se apresenta. Mas o fato é que não é só na fibromialgia. Diversas dores crônicas e intensas, as suas alterações não aparecem em exames e o diagnóstico é dito como diagnóstico de exclusão. O que é isso? Outras causas de doenças que causam dores generalizadas e afastando todas essas outras causas que incluem alterações de vitaminas, vitamina C, vitamina D, doenças reumatológicas, distúrbios musculares, afastando essas causas de dores generalizadas, aí sim e só assim o diagnóstico de fibromialgia pode ser realizado. Um outro mito é que a fibromialgia e a artrite são a mesma condição. Na realidade, nós precisamos excluir o diagnóstico de artrite entre outros diagnósticos para se fazer o diagnóstico de fibromialgia. Ao contrário de que sejam a mesma condição, a artrite é um diagnóstico diferencial. Muitas vezes o paciente apresenta sintomas semelhantes ao paciente com fibromialgia e de artrite, mas é necessário fazer exames para se pesquisar e identificar se o paciente tem alguma doença reumatológica. Um outro mito é de que existe uma dieta específica para os pacientes com fibromialgia. Os estudos eles são bem controversos, alguns mostrando de que não existe associação entre mudança da dieta e diminuição dos sintomas, mas muitos estudos mostram que uma dieta saudável, às vezes com diminuição de substâncias pró-inflamatórias como glúten, açúcar, podem ajudar e contribuir a diminuir os sintomas da fibromialgia. E aí cabe um parênteses. Um dos diagnósticos diferenciais da fibromialgia, algo que deve ser excluído nos pacientes que estão em busca desse diagnóstico para dores generalizadas, é a intolerância a certos alimentos, como por exemplo o glúten e ao leite. Essas intolerâncias muitas vezes podem causar perda de disposição, fadiga, alterações de sono, e nós sabemos que essas alterações de sono por si só também podem gerar quadros dolorosos e dores generalizadas. Um outro mito muito importante que a gente deve falar aqui é sobre que o paciente que tem dor e fibromialgia deve evitar exercícios físicos. Muito pelo contrário, a atividade física e o exercício físico ele é um dos tratamentos da fibromialgia. Na realidade, nós temos uma tríade principal de tratamento dos pacientes diagnosticados com fibromialgia, que inclui tratamento médico medicamentoso, tratamento com psicoterapia, com um psicólogo e atividade física. Mas é importante que, principalmente no auge dos sintomas ou no início, no diagnóstico da doença, que esse exercício físico seja feito sob supervisão e acompanhamento de um profissional, ou um educador físico ou um fisioterapeuta, pelo risco de lesões e para que,
gradativamente o profissional vai expondo e colocando mais atividade diária na vida desse paciente. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais com informação em relação à fibromialgia, acreditando que uma informação de qualidade é a base para uma saúde e escolhas importantes no seu dia a dia.